Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes aqui do meu canal, porque eu vou falar sobre autoestima. Gente, a autoestima é tão fundamental para que a gente seja bem-sucedido em praticamente todos os âmbitos da nossa vida. Ela é embasada em coisas que talvez a gente nem esteja consciente, ou seja, não é tão fácil de mudar, mas é possível. Porque eu fiz isso em mim mesma. E eu vou te dizer que foi a melhor coisa e mais importante que aconteceu na minha vida em termos de autoconhecimento e autoconsciência. Aprimoramento pessoal. Porque uma pessoa sem uma autoestima positiva, forte, firme, ela praticamente não se realiza na vida. Tudo fica comprometido quando a gente não está em dia com a nossa autoestima, quando a nossa autoestima não é fortalecida. Então, se tem uma coisa muito importante para a gente fazer nessa vida em termos de desenvolvimento pessoal, é fortalecer a nossa autoestima. Isso mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Bom, primeiro eu vou falar da minha experiência, de como eu avalio a minha autoestima hoje e como ela era antes. Vocês já sabem aqui que eu faço terapia, né? Que eu fiz terapia 5 anos ininterruptos, tomei alta e que hoje em dia eu continuo por querer manter esse espaço de autoconhecimento, de organização interna e etc. E na minha terapia, eu percebi que eu tinha umas atitudes muito estranhas nos meus relacionamentos interpessoais, principalmente. Tanto com a minha família, quanto com alguns amigos e especialmente com namorados. Eu percebi que às vezes eu agia de formas que eu mesma não entendia por que eu agi daquela forma. Então eu fazia coisas que eu falava, gente, por que eu fiz isso? De onde veio isso? Por que eu fiquei com tanta raiva? Eu estava tendo um comportamento que dava para perceber que tinha alguma coisa errada, que aquele comportamento não era gratuito, que ele estava querendo me mostrar que tinha um desequilíbrio em algum lugar dentro de mim. E eu parei para analisar e vi que eu tinha uma autoestima muito frágil. O que significa isso? Você ter uma autoestima frágil, um dos maiores sintomas é você ficar suscetível à opinião dos outros. E mesmo quando te elogiam, você mesmo assim tem dificuldade de se sentir segura e de perceber de fato o seu valor. Você se autocritica muito, você acha que nunca tá bom, você acha que poderia ser melhor, que você podia ser mais bonita, mais magra, mais inteligente, mais zen. Você nunca está satisfeito com você mesmo, você nunca se aprecia de verdade, por completo, sabe? Você sempre critica, você sempre acha que poderia ser melhor. Isso é uma autoestima frágil, fraca. Dói pensar que a maioria das pessoas se sente desse jeito. Eu percebi que eu precisava resolver isso, que essa era a minha questão mais fundamental, assim, para eu ser feliz, de uma forma geral. Então, eu comecei a esmiuçar isso na minha terapia. Comecei a falar muito sobre isso, entender de onde vinha essa baixa autoapreciação. Por que eu não conseguia me admirar? E aí a gente sempre vai entender que isso vem lá da primeira infância, como quase tudo nessa vida, né? Que é do nascimento até os nossos 7 anos, que é quando a criança ela está em formação, ela está adquirindo as crenças, ela está entendendo como é o mundo, ela está entendendo quem é ela mesma e está aprendendo a se relacionar com tudo isso. Então essa fase é realmente muito importante. Eu lembro quando eu fiz faculdade de psicologia, eu prestava muita atenção nessa parte porque eu ficava impressionada, assim, com o quanto isso era importante. E o quanto a maioria das pessoas não tem consciência disso também. Sim, não estou julgando a criação que meus pais me deram, tenho pais maravilhosos, graças a Deus. Tive muitas boas oportunidades na minha vida graças a eles e nunca faltou amor na minha casa. Isso a minha mãe sempre disse. Pode ter briga, pode ter confusão, mas todo mundo se sentia amado e que isso era o mais importante. E de fato, graças a Deus, sempre houve amor. Isso é muito inconsciente, tá, gente? Não é que eu pensava isso. Eu, de uma certa forma, me senti assim. Então, as pessoas que têm autoestima baixa, elas se cobram muito. E meio que nunca tá bom o suficiente, sabe? Nada que elas fazem é bom o suficiente. Eu lembro quando eu comecei meu trabalho de modelo, de apresentadora, eu não conseguia me olhar nas fotos, nos vídeos, e eu brigava com quem mostrasse para alguém os meus trabalhos quando eu era novinha. Eu comecei muito nova, né, com 12 anos. De alguma forma, eu sempre achava que eu não tinha mandado bem, que não tinha ficado bom o suficiente. Então eu era zero, aquela pessoa que chegava, olha aqui, gente, sai na capa da revista. Eu brigava com as minhas amigas se elas mostrassem para alguém
que eu estava na capa da revista. Então foi muito difícil ter uma profissão que justamente me expunha muito, né? Eu tive que vencer muitos dos meus demônios para lidar bem com essa minha profissão e para conseguir curtir o que eu estava fazendo. Enfim, eu entrei numa luta contra isso dentro da minha terapia. Eu falei, eu vou melhorar a minha autoestima, eu preciso fortalecer minha autoestima. E foi um trabalho de formiguinha. Vamos esmiuçar, vamos ver de onde vem, você vai trazendo aquilo para a consciência, você vai... Coisas normais que uma mãe faz. Muitas vezes a criança interpreta de um jeito negativo. Por isso é que assim, eu acho que os pais, eles têm que educar, eles têm que dar limites, eles podem brigar, eles têm que orientar a criança, mas eu acho que eles têm que fazer um esforço grande também para compensar aquelas críticas, para a pessoa entender assim, tá bom, tem várias coisas boas que eu faço e tem algumas que eu preciso me melhorar, para não deixar que a criança pense que tá tudo errado com ela, porque o ser humano ele tende a guardar só a parte ruim. A gente tem dificuldade de lidar com as críticas, né? É natural do ser humano. Você tem que ter muita maturidade, uma autoestima muito fortalecida para poder ouvir uma crítica numa boa. E tem críticas que não são críticas construtivas. Tem críticas que são críticas para ofender a gente. A pessoa não está escrevendo para te dar um toque, para te ajudar. Ela quer te atacar. A gente não pode esquecer que nós somos bichos. O ser humano é um animal. No nosso inconsciente ancestral, a gente precisa ser aceito, porque o ser humano, quando andava em bando, ele tinha muito mais chance de sobreviver do que se ele se mantivesse sozinho. Ou seja, andar em bando, ser aceito pela sociedade, pelos amigos, pelos outros, é importante para a nossa sobrevivência inconscientemente. Então eu comecei a fazer meu próprio julgamento. Eu comecei a julgar o meu comportamento de forma sensata e neutra para avaliar se eu tinha mandado bem ou mal. E ao invés de jogar isso para uma outra pessoa fazer. Então eu falava assim, bom, aqui eu mandei bem. Ah, mas isso aqui podia ter melhorado. Isso aqui podia ter feito melhor. Aqui eu tinha que ter feito tal coisa. Tá, entendi. Na próxima eu vou fazer. Ok. Não sou perfeita, sou humana, né? Tudo bem. Tipo, calma. Não vamos ser tão críticos. No geral, ficou 80% bom. 80% é bom. Você passa de ano, né? Só que eu antes via 30% bom, 40%. Eu não enxergava que estava 70%, 80% bom. Eu enxergava que estava 30%, 40%. Então, tinha uma distorção. E a nossa mente, ela é tão incrível e louca ao mesmo tempo, porque a gente começa a ver as coisas com um filtro do que a gente acredita. Se eu tenho na minha mente que eu não sou boa o suficiente, que eu sou 30%, 40% boa nas coisas que eu faço, eu vou enxergar tudo daquela forma. Só que as pessoas enxergavam 80%, 90% ou 100% bom. Então eu vi essa dissonância e falei, tem alguma coisa errada. Eu sei que eu comecei a dar muita moral para minha própria avaliação. Depois de trazer essas coisas para a consciência, eu me senti com destreza para fazer essa avaliação. Eu sentia que a minha avaliação estava muito real. Eu não sentia que eu estava me depreciando e eu também não sentia que eu estava me iludindo. E aí, gente, eu fui fortalecendo isso em mim até que essa avaliação minha comigo mesma se tornou a mais importante de todas. Eu dou a minha nota e essa nota é a que mais vale. De alguma forma eu desenvolvi em mim uma análise muito realista das coisas, que eu confio, sabe? Que eu sinto que é justa, neutra, justa, real. Gente, não tem nada melhor do que você poder confiar no seu próprio julgamento. Porque no fim das contas, isso é o que importa nessa vida. Se a gente está aqui para aprender, para se aprimorar, né? Para analisar o nosso comportamento e se melhorar, o que pode ser mais importante do que isso? Porque a visão dos outros também tem filtros. Os outros vão ver de acordo com as coisas que eles acreditam. A visão mais importante é a nossa sobre a gente mesmo. É a gente que vai lidar com as consequências do que a gente faz. É a gente que está vivendo a nossa vida. Então, nada importa mais do que a nossa própria autoavaliação. É claro que eu continuo ouvindo as pessoas que eu considero sensatas, as pessoas que são importantes para mim. Escuto muito, mas se eu passo na minha própria avaliação, eu já durmo tranquila, eu já fico bem feliz. E isso não tem preço. Você não precisa mais do elogio do outro, você não precisa mais do aplauso do outro. Você está feliz com a sua própria avaliação. Você pode confiar na sua própria avaliação.
Você sente que ela não está mais doente. Aí depois que eu cheguei nesse lugar, né, nesse estágio, eu resolvi me aprimorar nesse estágio. Eu falei, vou fazer uma lista de todas as coisas maravilhosas que eu tenho na minha pessoa. Eu já até fiz um vídeo aqui no YouTube que fala sobre essa lista. Eu fiz a lista da Ellen Ideal e levei para minha terapia para trabalhar aquelas questões, para enxergar aquelas questões junto da minha terapeuta. Porque a terapeuta me servia ali como uma certa juíza, né? Como uma intermediadora dessa minha nova análise sobre mim mesma. Então, ela me ajudava a ver se eu estava viajando para um lado ou para o outro, ou se eu estava sendo sensata. E aí eu comecei a ver que eu tinha tantas qualidades que eu não enxergava. Nossa, que eu era tão boa em tanta coisa. E que as pessoas estavam me elogiando por determinadas coisas que eu era boa de verdade, só que eu não enxergava. Que coisa, né? Não enxergava mesmo nada, não conseguia ver. Era como se eu tivesse assim, com uma venda nos olhos. Como que a gente deturpa a nossa visão? As pessoas falavam, eu ficava assim, ó. Como pode? Como pode a pessoa achar isso, gente? Nossa, tá péssimo isso aqui. E a pessoa achando maravilhoso. Que louco, que louco. Nossa cabeça é muito doida. Por isso que a gente tem que se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. A gente tem que se conhecer. A nossa pior armadilha é da gente pra gente. O nosso pior inimigo mora dentro da gente. É a gente mesmo. A gente cria as maiores ciladas, armadilhas e deturpações. E a gente cria esse filtro e a gente vê o mundo todo com esse filtro. Baseado nas nossas crenças, desenvolvidas na nossa primeira infância. Ou seja, quando a gente não tem muita consciência, quando a gente depende da aprovação dos outros, quando a gente depende da orientação dos outros, dos nossos tutores. Então, tudo que foi dito ali pra gente, todo comportamento que foi aprendido por nós, olhando esses nossos tutores, admirando, entendendo que era assim que era para ser, criou um filtro, programou a gente para ver o mundo daquela forma. Só que na nossa idade adulta, a gente pode mudar isso. A gente pode falar, peraí, eu não quero mais esse filtro não, esse meu filtro aqui não estava legal. E tem responsabilidade dos tutores. Tem vezes que eles não são perfeitos, eles são humanos, então eles erram com a gente, mas tem vezes que a culpa nem foi do tutor. Pai, mãe, professor, vó, quem te criou, tá? Tutor é isso. Às vezes é só uma interpretação infantil e exagerada, deturpada e exagerada, que você criou. Eu sei que, gente, eu fui trazendo para minha consciência todas as minhas qualidades, foi tão gostoso fazer isso, eu fiquei tão feliz de ver que existia isso em mim, que abriu-se um novo mundo. E aí veio o Covid, né? Aí veio a pandemia. E eu, no começo, acho que como muitos de nós, eu fiquei bem nervosa. Eu pensei que poderia todo mundo morrer, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. A gente nunca tinha passado por algo assim, por algo parecido. E aí um dia eu fui tomar banho. Eu estava com muito medo de que todo mundo morresse, inclusive eu. E eu fui tomar banho e eu meio que fiquei pensando, caramba, já pensou se a minha vida acaba? Poxa, era tão legal a minha vida. Nossa, eu me emociono de lembrar desse banho, porque eu fiquei olhando para a minha vida assim de fora, pensando, gente, como se fosse uma despedida. Aí eu falei, poxa, eu era tão legal e como eu me criticava. Nossa, que vacilona, cara. Eu era tão bonita, como eu me achava tão feia, como eu era dura comigo mesma, como eu só via os defeitos, como eu me maltratava nesse sentido. Eu era tão bonita. Claro que eu não sou perfeita, mas por que eu só via os defeitos? Gosto do meu caráter, gosto da minha personalidade. Por que eu só enxergava as coisas ruins? Me deu uma crise ali de consciência, gente, uma sensação de desperdício de vida, sabe? Eu acho que eu me vi como Deus vê a gente. Com pureza, com beleza, com um filtro positivo de amor. E, cara, depois que a gente sobreviveu, né? Graças a Deus, alguns não tiveram essa chance. Eu falei, gente, eu nunca mais voltei a ter aquela visão horrível de mim. Porque eu já estava vindo nesse caminho de aprimoramento. Mas ali na pandemia, eu acho que foi tipo um carimbo, sabe? Ali na pandemia, eu acho que isso selou dentro de mim, se concretizou. Eu resolvi o meu problema de anos atrás, que eu estava trabalhando há tanto tempo, sabe? Ali meio que foi um carimbo de você está curada. Foi tão bom. Nossa, foi tão bom, gente. Isso não tem preço. Como eu me sinto hoje
quando eu me comparo com como eu me sentia antes, nossa, me dá um alívio, sabe? Uma coisa tão boa. E não é que agora eu tô me achando. Eu só tô me enxergando de verdade. Tô enxergando o bom e o ruim. E muito mais o bom. E o bom tá brilhando assim pra mim, porque antes eu nem via o bom. Então agora ele me chama atenção. E eu acho que a gente tem que fazer mais isso com a gente tem que se fazer mais carinho, a gente tem que se amar mais, a gente tem que se aceitar mais. A gente pode e deve querer mudar. Mas se olhar com amor, calma. Sabe uma criança que está aprendendo? Nós, humanos, somos crianças ainda, porque a gente está num nível de evolução ainda baixo, a gente ainda não é muito evoluído, espiritualmente falando. A gente ainda é novato. Pouco tempo atrás, a gente estava cometendo barbáries. Na Idade Média, gente, cada coisa surreal que o ser humano fazia, ainda fazemos. Então, a gente está num processo evolutivo que a gente ainda está lá embaixo. Então, calma. É igual querer exigir de um bebê que ele seja uma pessoa adulta sensata. Não dá. Então, calma. Não tape com a peneira as coisas que você vê que tem que melhorar, mas também não seja tão duro com você mesmo. É como eu me vejo hoje em dia. Então, eu quero enxergar, eu busco enxergar e eu vou me melhorar. Mais ainda, cada vez mais. Só que agora eu também enxergo o lado que eu já evoluí. O caminho que eu já trilhei, os degraus que eu já subi, eu enxergo eles agora, valorizo esses degraus. Me aproprio do que eu estou me tornando, das minhas melhoras, da minha evolução. Me aproprio da minha evolução. Ter autoestima boa não é se achar melhor do que ninguém. Não é se achar melhor do que ninguém, não é se achar superior, não é ser snob, arrogante. É você saber quem você é você se conhecer, é você enxergar suas luzes e suas sombras e se aceitar, se amar mesmo assim. É se tratar com o mesmo carinho que você trata alguém que você ama. Se elogiou, a gente se sente bem. Se criticou, acabou. Desmorona tudo. A gente não pode viver assim. Isso é dependência emocional. Não existe uma única verdade do que é certo ou errado, de quem está vendo o mundo de um jeito bom ou ruim. Cada um tem uma visão. Então, como é que você vai agradar todas essas visões diferentes que existem? Não dá. Então, agrade a sua mesma, para você dormir com a sua consciência tranquila. Se você se compara demais com os outros, se você acha que nunca está bom o suficiente, se você não se sente seguro para colocar limites, ou você sempre se sente inferior nos relacionamentos, seja na amizade, ou num relacionamento afetivo, ou dentro da sua casa, isso é um sinal claro de uma autoestima baixa. E a maioria das pessoas não percebe que está com a autoestima baixa. Vamos nos tratar com mais amor. Vamos entender que essa nossa existência, que o nosso serzinho é um ser que merece amor, que merece apreciação. Mesmo quando estiver difícil, mesmo quando você vacilar, se olhe com amor. Como um pai olha para um filho, como Deus olha para a gente. Para alguém amar a gente, é fundamental que a gente se ame antes. O resumo de tudo é se conhecer, se enxergar de forma verdadeira, sensata, justa, se melhorar no que for possível, apreciar o que você já melhorou, se apropriar da sua evolução, das suas melhorias e se olhar com amor. Se olhe com amor, se trate com amor. Pense que essa sua vida é uma dádiva da gente estar aqui e poder ter essa consciência, né? Essa consciência que ninguém sabe explicar como que funciona, mas a gente pode se olhar e fala, gente, eu sou um ser. Como é que eu sou? Como é que eu funciono? Olha que legal. Eu posso me moldar ainda de acordo com a minha vontade. Eu faço escolhas todos os dias na direção que eu traçar. Isso é incrível, gente. A vida é uma dádiva. Trate-a como tal. Se você gostou, comente aqui nos comentários para eu saber. O único jeito de eu saber que você gostou desse vídeo é se você curtir e se você escrever um comentário aqui para mim. Inclusive, você pode até me dizer qual o seu maior desafio com relação à sua autoestima hoje. Eu leio todos os recadinhos, viu? Às vezes eu não consigo responder com palavras todos, mas eu sempre curto ali, coloco coraçãozinho, coloco mãozinha. Não tem ninguém que faz isso por mim, tá? Sou eu mesma. Então pode ter certeza que eu vou ler seu comentário. Manda esse vídeo para quem você acha que precisa. E ó, esse foi só o número 1, viu? Tem muito mais coisa pra gente falar sobre autoestima. Vamos juntos nesse caminho. O caminho é longo, mas ele existe, ele é possível. Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Vamos juntos.